Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, irmão. Isso. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós vamos iniciar esse culto em nome do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Muito bem, povo de Deus. Nós estamos hoje aqui para participarmos da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Graças a Deus por isso. Mais um mês passou, estamos aqui em nome de Jesus. Muito bem, povo de Deus. Muitas pessoas já receberam Jesus como Senhor das suas vidas, como Salvador da sua vida, é ou não é? Você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Levanta a sua mão assim. Olha que coisa. Tem muitas pessoas que eles recebem Jesus como Salvador, mas eles apenas colocam uma pessoa a mais na vida dele, coloca Jesus a mais, mas não tiram as outras coisas e acrescenta Jesus. Para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, como é o propósito do culto de hoje, de nós aprendermos do Espírito Santo, para nós recebermos o Espírito Santo, é necessário haver uma entrega. Não só eu recebo Jesus como meu Salvador, mas eu tenho que me entregar a Ele, para que Ele passe a ser não só o meu Salvador, mas que Ele passe a ser o meu Senhor. Aí sim, quando então entregamos nossa vida a Ele, dessa forma, aí sim, está aberto o nosso coração para recebermos o Espírito Santo. E esta é uma das razões que muitas pessoas não conseguem, às vezes buscam e não recebem. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte, agora nesse primeiro louvor, que nós já vamos cantar, que nós já vamos louvar, que nós vamos engrandecer o nome do Senhor, nós já vamos fazer uma entrega, amém, povo de Deus? Você vai se entregar, olha, e o Espírito Santo que está conosco, ele vai te orientar. O que você tem que entregar na mão dele? Entrega a sua vida na mão dele. Ele passa a ser o seu Senhor. É Ele que começa a comandar a sua vida a partir de então. Tá bom, povo de Deus? Vamos louvar a Deus. Vamos agradecer o nome do Senhor. Vamos lá. Venho a ti.
grandioso és tu, grandioso és tu. Levante suas mãos e declara então minha alma canta, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Declare que Ele é grandioso. Então minha alma mais forte declara ao Senhor. Forte para Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante bem alto a sua mão, levante bem. Você fez a sua entrega mesmo ao Senhor? Você se entregou? A partir de hoje, Ele não é só seu Salvador, mas o seu Senhor. Então diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu trabalho e tudo que o Senhor me deu, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bem forte para Jesus as palmas. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos, pode sentar, pode sentar. Glória a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, preste bem atenção. A partir do momento que entregamos tudo a Deus, e Ele passa a ser o nosso Senhor, então, o que acontece? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que falar com Ele. Nós temos que dizer a Ele o que nós vamos fazer. E esperar uma resposta. Se Ele confirmar, então nós fazemos. Vai fazer um negócio, vai comprar um carro, vai entrar num emprego, num trabalho. Consulte ao Senhor, fale, porque agora Ele passa a ser o seu Senhor. E o nosso Senhor Jesus, irmão, Ele tem o melhor para cada um de nós. O que acontece é que às vezes nós quebramos a cara, porque nós fazemos da nossa cabeça, da nossa vontade, na euforia, no momento, e fazemos e erramos, e depois às vezes para consertar é tão complicado. É ou não é? Então busque ao Senhor a cada dia, para tudo que você for fazer. Você quer entrar numa escola, vai estudar, consulte o Senhor, fale com Ele.
ver se é aquele o caminho certo, se aquela escolha é a certa, porque Ele conhece, irmão, o nosso amanhã, Ele conhece o mês que vem, o ano que vem, quanto tempo vamos viver aqui, Ele sabe toda a nossa vida. Então, Ele tem o melhor para nós com toda a certeza. Amém? Você crê assim, diga amém. Bom, nosso assunto hoje, para nós começarmos a aprender, é o Espírito Santo, não é? Nós falamos que íamos falar do Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam algumas coisas do Espírito Santo. Mas aprendemos já no começo do culto que para recebermos o Espírito Santo, nós temos que fazer uma entrega a Ele. Se não houver essa entrega, irmão, não tem como. Porque quando você levantou a sua mão e recebeu Jesus como seu Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, não foi? Você se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como Salvador. Muito bem, mas precisa haver uma entrega total na vida dele, da sua vida a Ele, para que Ele possa enviar o Espírito Santo. Mas primeiro, quem é o Espírito Santo? Uma vez Paulo chegou numa cidade e eles falaram assim: a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Então, mas quem é o Espírito Santo? Eu quero ler com vocês João 4, 24. Eu vou ler alguns versículos aqui para que a gente possa aprender dentro da palavra. Vamos lá, João 4, 24. Nós vamos colocar aqui, se possível, na tradução de hoje, que eu creio que estes versículos iniciais aqui é melhor. Vamos lá. João 4, 24 diz assim, olha, Jesus falando: Deus é o quê? Espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmão, ele é o próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Quando ele vem na nossa vida, é o próprio Deus que está vindo dentro de nós. Porque dentro de nós, vamos falar o coração. Dentro de nós tem um lugar que é para Ele. Enquanto a pessoa não decide abrir esse lugar para Ele, aquela pessoa sente um vazio, ela sente tristeza, ela não sabe como resolver as coisas. Por quê? Porque está faltando o próprio Deus dentro dela. Você entendeu essa parte? Diga amém. Então o Espírito Santo quem é? Ele é o próprio Deus. Vamos lá. E quando é que se recebe o Espírito Santo? Esta é a pergunta que muitas pessoas fazem. Quando é que se recebe o Espírito Santo? Jesus enviou o Espírito Santo ao mundo para convencer o mundo. Não somos nós que convencemos, não é o pastor da igreja, não é o obreiro, a obreira que convence alguém, não. Quem convence é o Espírito Santo, é Ele que convence. Não existe palavra para você convencer uma pessoa. Olha, irmão, então vamos ler lá, em Efésios 1, 13. Olha o que diz esse versículo, tem a resposta de quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Olha lá, olha, já começa bem claro. Porque todos aqui me responderam que já receberam Jesus como Salvador, não é? Então, ó, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em você a sua marca de proprietário. É isso? Quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Então, quando uma pessoa, ela crê no Senhor Jesus, porque ela está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo que está do lado de fora dela, convencendo ela dos seus pecados, e convencendo ela que ela precisa de um Salvador. Então, quando você crê nesta palavra, você crê no Senhor Jesus, que Ele é seu Salvador, então imediatamente o Espírito Santo que está te convencendo do lado de fora, ele passa dentro de você, ele entra dentro de você. Então, as pessoas que creem no Senhor Jesus, elas têm o Espírito Santo. Todas elas têm. Não vai dizer que não tem, ela tem o Espírito Santo. O que precisa é algo mais. Mas veja bem,
Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Você não fica às vezes perguntando o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, irmão, ele é a plenitude de Deus dentro de nós. É como se você fosse enchendo um copo com água, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até completar, até esparramar. É assim, quando chega nesse ponto, então você é batizado com o Espírito Santo. Você entendeu, povo de Deus? E às vezes a pessoa fica perguntando um monte de coisa, o que acontece? Irmão, o Espírito de Deus, ele se manifesta em cada pessoa de uma forma. Às vezes na minha vida é de um jeito. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de semana, com meia dúzia de pessoas no culto, cantando um louvor ali com os irmãos, e foi algo tão maravilhoso. Outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo sozinhas em casa. Outras foram batizadas, como ouvi o testemunho esses dias, de um motorista que estava dirigindo o seu caminhão na estrada, e ele estava tão feliz, tão alegre com a presença do Senhor na vida dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo sozinho. Esses dias falou de uma pessoa milionária, não sei se vocês ouviram o testemunho, uma pessoa rica, que ela tinha vários carros, e alguém falou para ela, você vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de um ônibus, e ele deu risada, falou, como que eu vou ser batizado dentro de um ônibus, se nem ônibus eu pego? Eu tenho um monte de carro, tenho posses para isso. Mas um dia ele teve a necessidade de pegar um ônibus, e nem sabia pegar um ônibus. E ele foi lá para pegar o ônibus. E dentro daquele ônibus, ele começou a lembrar do culto de domingo na igreja. E nem percebeu que estava cheio de gente, porque ele estava tão acostumado a andar sozinho no carro. E ele começou ali a louvar a Deus, dar glória a Deus, e ele foi batizado com o Espírito Santo dentro do ônibus, irmão. Coisa maravilhosa. Então, com cada um, Deus se manifesta de um jeito. Às vezes você é batizado com o Espírito Santo aqui na igreja, às vezes na sua casa, às vezes dentro do seu carro, no seu escritório, em algum lugar. Com cada pessoa, o Senhor se manifesta de uma forma, não são todos iguais. Então veja bem, então o batismo com o Espírito Santo é você estar repleto, completo, com a plenitude de Deus dentro da sua vida. E para isso nós temos que fazer o quê? Buscar, estar preparado para isso. Não é de qualquer jeito, não é. Bom, eu quero ler um versículo com vocês, muito interessante aqui, que fala a respeito do assunto, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia de uma forma, e no Novo Testamento, a sua ação é outra diferente. Então eu vou ler o versículo, João 7, 39, diz assim, olha, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele, você percebeu, irmão? Que aqueles que criam nele iriam receber. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Quer dizer, Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus, irmãos, ele veio ao mundo e ele tinha que completar a sua missão, o seu ministério. Ele veio para salvar. Então, como que o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento? Ele vinha sobre um homem ou sobre uma mulher, dentro de um projeto que Deus tinha para aquela cidade, para aquele país, para aquela família. Então o Espírito Santo vinha e depois fazia o quê? O Espírito se retirava. Era assim que funcionava. Pode ver que quando Elias, ele cheio do Espírito Santo, fez tantos prodígios, tantas coisas, mas o Espírito Santo, quando terminava aquela ação, aquela parte, o Espírito Santo se retirava. É tanto que ele ficou mal quando o Espírito Santo se retirou dele, quando ele começou a lembrar o que ele tinha feito. E ele pediu a Deus até a morte, porque a rainha queria matá-lo. Então, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, agia naquela pessoa, fazia o que tinha que fazer e se retirava. Agora, aqui no Novo Testamento é diferente.
O Espírito Santo ainda não havia sido dado enquanto Jesus estava aqui. Jesus precisava terminar a missão dele: morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, apresentar-se vivo e subir ao céu e assentar-se à destra de Deus. Então sim, aí o Espírito Santo ia ser enviado. O próprio Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Porque os discípulos estavam tristes. Falei: vou morrer e vou embora, vou voltar para onde eu estava. E os discípulos começaram a ficar tristes. Mas Jesus disse: vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então é necessário que eu vá. E Jesus deu a ordem para eles ficarem aonde? Ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então eu vou ler com vocês o versículo, para vocês entenderem melhor. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz assim, olha: quando chegou o dia de Pentecostes, que dia que era, irmão? Dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Amém, povo de Deus. Olha, no dia que Jesus se reuniu no cenáculo com os apóstolos, e ele ali ia praticamente se despedir dos apóstolos, e ele passou ali praticamente a noite toda só pregando. Começou ali lavando os pés dos apóstolos e começou a pregar. E qual era o assunto de Jesus ali? Era a sua morte. Mas qual era o assunto principal? Porque a morte ele já tinha falado o que ia acontecer. Era do Espírito Santo. Eu vou embora, mas o Espírito Santo vem. E aí ele começou a explicar tudo que o Espírito Santo ia fazer na vida deles. E não só deles, como da igreja e de todos aqueles que viriam a crer nele. Então foi o dia que Jesus mais falou do Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava indo embora, e aí, ao ir embora, ele ia enviar o Espírito Santo. Vocês entenderam? Diga amém. Olha, irmão, então no dia do Pentecostes, preste bem atenção, no dia do Pentecostes, foi a inauguração da igreja do Senhor Jesus. E para essa inauguração, então foi enviado o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja. Agora não é mais como no Antigo Testamento, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e de repente ele vai embora e você fica sozinho. Não, agora não. O Espírito Santo de Deus está conosco 24 horas por dia. Desde que você creu no Senhor Jesus, irmão. Então o Espírito Santo vem sobre a tua vida e vai ficar 24 horas com você. O que você precisa é continuar na presença do Senhor, se santificando, se livrando dos pecados e fazendo as coisas certas. Para quê? Para que você comece a se encher do Espírito Santo. Aí sim. Você percebe aqui, irmãos, que no dia de Pentecostes aconteceu uma coisa extraordinária. Eles ficaram ali 10 dias. Não foi um dia, foi 10 dias. Por quê, irmão? Porque para receber o Espírito Santo, você tem que se desligar totalmente desse mundo aqui. Não tem como. E como ali ia ser o início de tudo, houve necessidade de que eles ficassem ali se consagrando, e a Bíblia diz que eles estavam unânimes, orando, buscando a Deus, e estavam ali. E no momento, irmão, quando completou os dias, 10 dias que eles estavam ali, eles estavam assim, assentados, ó. Estavam assentados.
talvez descansando um pouquinho de uma oração, talvez descansando um pouquinho do louvor. Eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam assentados, quando de repente eles começaram a ouvir o som do vento. Opa, acho que vai vir um temporal por aí. Mas aquele som era muito forte, como diz a tradução antiga, um vento impetuoso, e entrou dentro daquele lugar que eles estavam. Então, povo de Deus, preste bem atenção. Foi o cumprimento do que Joel falou, que o Espírito Santo ia ser derramado, e que a partir dali então aconteceria os dons espirituais, coisa maravilhosa. Se Deus permitir, a gente fala domingo que vem dos dons. Mas então, povo de Deus, cumpriu-se a palavra de Joel, tanto que Pedro, logo em seguida, quando todo mundo veio ali para ouvir o que estava acontecendo, Pedro começou a falar: isso aqui é o cumprimento de Joel, está cumprindo o que Joel falou. E o próprio Jesus mesmo tinha falado: olha, o que João anunciou vai acontecer. No capítulo 1 de Atos, no versículo 5, Jesus mesmo fala para eles: olha, aquilo que João falou vai acontecer. Ele batizava com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém, povo de Deus? Nenhum outro texto depois fala desse fogo, irmão. Só no dia de Pentecostes eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Você entendeu, povo de Deus? Mas entendeu mesmo? Hein? Olha, preste bem atenção. Quando Deus criou o ser humano, para você entender melhor, quando Deus criou o homem era apenas um boneco de barro. Mas Deus, o próprio Deus, irmão, veio ali com o seu ruá. O que é ruá, irmão? O fôlego de vida de Deus. Nós temos dentro de nós o que? O fôlego de vida de Deus. Por isso que nós respiramos e por isso que nós vivemos. Quando é retirado esse fôlego, o que acontece? Nós morremos. Esse corpo não presta para mais nada. Então, quando Deus criou o homem, Ele veio lá e assoprou no homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. Quando Jesus ressuscitou, e eles estavam num lugar com medo dos judeus, os apóstolos estavam reunidos, mulheres estavam reunidas ali com medo dos judeus, porque os judeus falaram: ó, se alguém continuar falando de Jesus, vai morrer igual ele morreu. Então todo mundo se reunia, mas com as portas trancadas, com medo. E Jesus chegou ali no meio deles, sem precisar abrir portas. Levantou a mão e disse: paz seja convosco. Quer dizer, aquele temor que eles estavam sentindo, aquele medo que eles estavam sentindo, Jesus tranquilizou, dizendo: paz seja convosco. Eles ficaram assustados olhando para Jesus. E Jesus fez o que, irmão? Assoprou. E disse para eles o que? Recebei o Espírito Santo. Alguém falou em línguas naquele momento? Ninguém falou em línguas naquele momento. Mas eles receberam o fôlego de vida do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava sendo enviado para eles. Olha que coisa maravilhosa. Então o povo de Deus, Deus começou a raça humana dando o seu fôlego de vida. Jesus começou a sua igreja dando o seu fôlego de vida, que é o Espírito Santo para nós. Aleluia. Então, povo de Deus, nós precisamos desse Espírito Santo na nossa vida. Mas não é de qualquer jeito. Não vá pensar, você, não deixa o diabo te enganar, pensando que você vai vir num culto como o de hoje, ou como de qualquer dia que tiver culto, e você vem no culto e louva e busca e pronto. Não, irmão, você precisa estar preparado para receber o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou fazer uma ilustração com vocês, para vocês entenderem melhor que é necessário nós estarmos limpos. O Espírito Santo não vai vir sobre uma pessoa suja. Olha, preste atenção, no Pentecoste, 10 dias de consagração. Quantas pessoas começaram ali que Jesus apareceu para eles? 500 pessoas. Ficar em Jerusalém. Foi passando um dia, 2, 3, 4. Quando chegou no 10º, quantas pessoas tinham? 120. Cadê os 380? Para onde foram? Estavam fora.
não aguentaram a consagração de 10 dias, não aguentaram a oração de 10 dias, mas eles foram abençoados e beneficiados com a presença do Espírito Santo. E os demais não. Pode ser que receberam depois, mas naquele dia da inauguração foi um privilégio de 120 que estavam ali. Você entendeu, povo de Deus? Vocês lembram lá de Cesareia, quando tinha um centurião Cornélio, ele tinha visto um anjo e mandou chamar Pedro para falar das grandezas de Deus, e eles se entregaram ao Senhor e foram batizados? Você percebe que quando o Pedro chegou em Cesareia, fazia 4 dias, irmão, que Cornélio tinha chamado toda a sua família, os seus parentes e seus conhecidos, seus mais chegados, estavam em consagração 4 dias, irmãos. Então o que aconteceu? Quando Pedro começou a falar, e antes que Pedro falasse qualquer bobagem para atrapalhar, porque Pedro estava meio contrariado naquele lugar, sabia disso? Porque Pedro não queria entrar na casa do Cornélio, porque o Cornélio era romano. Mas o Espírito Santo falou para ele, vai lá. Ele foi, ele obedeceu, mas meio constrangido, porque ele já chegou falando, ó, vocês sabem aí que não é permitido eu chegar aqui nessa casa, né? Mas o Senhor me mostrou que Ele não faz acepção de pessoas e tal. E começou a falar de Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. E antes que Pedro saísse fora do assunto, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre todos os que estavam naquela casa. É tanto, irmão, que Pedro trouxe 6 irmãos judeus, que já eram da igreja, para testemunhar o que ia acontecer ali. E foi bênção, porque aqueles 6 judeus que já eram batizados com o Espírito Santo, pôde testificar que realmente o Senhor usou de misericórdia e também estava recebendo na igreja os gentios, os romanos. A mesma coisa aconteceu em Éfeso, quando Paulo estava lá. Quando eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E então Paulo explicou, batizou eles de novo, porque eles eram batizados no batismo de João, orou com eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas não foi